E aí pessoal, tudo bem? Para a gente encerrar o nosso livrinho, o quarto caderno, tá certo? Os desafios aí para o uso sustentável dos recursos naturais, né? Entrando aí na questão do desenvolvimento sustentável. Ok, galerinha? Tudo certinho com vocês? Então vamos lá. Falando sobre aí, mais uma vez, para vocês o que é o desenvolvimento sustentável, né? Que é um conceito elaborado para fazer referência ao meio ambiente, tá certo? E a conservação dos recursos naturais. Entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para gerações futuras, usar os recursos naturais agora, né, sem comprometer a sociedade, as pessoas, e também ter esses recursos daqui a alguns tempos, né, algumas décadas, tá certo? Para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos naturais, tá certo? Isso significa, né, adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza, de modo a não afetar o futuro da humanidade. Aliando aí, né, a questão do desenvolvimento econômico com a responsabilidade ambiental, certo? Quer dizer, não deixando, não interferindo na questão do desenvolvimento econômico, mas ter uma responsabilidade aí ambiental melhor, né? Não é o que vem acontecendo com o Brasil e com outros países do mundo, tá certo? Quando diz respeito aí às questões ambientais. Sabemos que existem os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que não podem renovar-se naturalmente ou pela intervenção humana, né? Aí a questão do petróleo, os minerais, tá certo? A questão dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, né? E que também exigem os recursos naturais renováveis, tá certo? No entanto, é errôneo pensar que esses últimos sejam inesgotáveis, né? Pois o seu uso indivíduo poderá extinguir a sua disponibilidade na natureza, com exceção dos ventos e da luz, que não são diretamente afetados pelas práticas de exploração econômica, ok? Dessa forma, né, galerinha, é preciso adotar medidas, né, para conservar esses recursos, não só adotar as medidas, mas também cumpri-las, né? Não tão somente para que elas continuem disponíveis futuramente, mas também para diminuir ou eliminar os impactos ambientais gerados pela exploração predatória. Assim, o meio ambiente das florestas e demais áreas naturais, além dos cursos d'água, o solo e outros elementos necessitam sim de certo cuidado, tá certo? Para continuarem disponíveis e não haver nenhum tipo de prejuízo para a sociedade e o meio ambiente, né? Então, tem que haver as medidas e tem que ser cumpridas essas medidas, né? Para que possamos ter recursos naturais agora e recursos naturais para as futuras gerações poderem usufruírem também, ok? A exploração feita pelos mineradores necessita de cautela, né? Para que acidentes não aconteçam. Aí a gente vai trabalhar a questão dos impactos ambientais causados aí junto aos recursos hídricos, certo? Que é um dos grandes problemas do mundo todo, né? A questão da poluição das águas, tá certo? Aí. Então, essa exploração, para que não ocorram, né, a questão dos acidentes, como aconteceu aí o rompimento das barragens de rejeito em Minas Gerais, né, 2015, 2019, mostra o poder de destruição desses desastres, né, que deixam comunidades inteiras sem a infraestrutura necessária para a sobrevivência, além de ocasionar a morte de centenas de pessoas. E o impacto é irreversível, né, nesses biomas.
Nesses dois casos, o despejo de rejeitos, os cursos d'água, alterou toda a cadeia alimentar e impediu o fornecimento de recursos hídricos para milhares de pessoas, né? Inclusive aí a questão dos ribeirinhos, as pessoas que viviam da pesca, né? Que utilizavam desses rios para seu uso, né? Foram prejudicados nesse sentido, certo? Então vocês veem as duas barragens, certo? Após ter acontecido o acidente, certo? Como ficou, né, as águas dos rios próximos ali àquela região, ok? Recursos hídricos regionais da América Latina. A América Latina é marcada pela riqueza de recursos hídricos, certo? A América Latina é marcada pela riqueza de recursos hídricos. Grandes bacias hidrográficas, né, como a bacia amazônica, né, como a bacia Platina, como a bacia Orinoco, né? Então, a América Latina, ela tem aí, né, essas grandes bacias, né, que precisam ser preservadas, né, o que fornece aí, né, a água, certo, para a população, fornece aí, né, alimento para a população, né, o que ajuda na questão do deslocamento de pessoas e mercadorias e por aí vai. Então, estão entre as maiores do mundo, né? Essas bacias estão entre as maiores do mundo. E aí vamos ter também aqui os reservatórios subterrâneos, né? Como no Brasil, o Sistema Aquífero Guarani, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, né? Que tem uma capacidade de fornecimento de água de excelente qualidade por centenas de anos, né? Se usados com cuidados, certo? Então é necessário haver um cuidado com relação a esses recursos hídricos. Aí a América, certo? Com um mapinha físico aí, onde existe aí as grandes planícies, né? As bacias hidrográficas no Brasil, as bacias hidrográficas latino-americanas, elas são influenciadas por dois elementos, tá certo? Da natureza, como o clima e o relevo. No continente americano, a existência de climas chuvosos, né, em grande parte de extensas planícies, né, possibilitou a formação de bacias bem extensas, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí no mapinha, nessa parte mais verde, onde está aí as grandes planícies, tá certo? E nas partes em azul pequenininho, nós vamos ter os grandes rios, as grandes bacias que estão aí inseridas nesse território, ok? Bacia Platina. A Bacia Platina, né? A Bacia Platina é formada pelas subbacias dos rios do Paraná, certo? Do Uruguai, né? E Paraguai. Está presente no Brasil, no Uruguai e no Paraguai, na Bolívia e na Argentina. É a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul, é composta de rios de planalto, com grande potencial de hidroeletricidade, como o Rio Paraná, e de longos trechos navegáveis, como o Rio Paraguai, né, que ajuda aí na questão do deslocamento das mercadorias, né, escoamento da produção do Brasil para outras regiões, tá certo? Os rios das bacias do Paraná e do Uruguai banham as regiões mais industrializadas da América do Sul, né? Vocês perceberem aí toda a região sudeste, né, brasileira e também aí a parte de Buenos Aires, na Argentina, tá certo? Na foz do Rio da Prata, a segunda maior usina hidrelétrica mundial está instalada na bacia do Paraná, a usina binacional, certo? De Itaipu, assim como diversas outras, né, como a de Ilha Solteira, tá certo? Que estão aí instaladas nessa região, certo? Nessa bacia, tá certo? E é interessante que é um importante meio de comunicação entre os países do Mercosul, tá? Essa bacia, a Bacia Platina, né? Que aí liga aí pelos rios, né, da Bacia Platina, passam parte da produção agrícola, como já falei para vocês, né, o escoamento da produção agrícola da região Centro-Sul e da América do Sul.
transporte hidroviário pelo Rio Paraná e afluentes poderia ser mais intenso, né? Se na usina de Itaipu fosse construída aí as eclusas, né? Para nivelar aí a questão do rio, né? Porque um rio é mais alto que o outro. Então, para que os navios possam circular, continuar esse percurso, né? Entre esses dois rios, é necessário que fosse construída aí uma eclusa, né? Para que deixassem aí os navios no mesmo nível e eles continuassem aí a sua navegação. Essa importante obra de engenharia integra a logística de todo o transporte das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né, aos portos do Uruguai e da Argentina, né, deixando aí o preço final dos produtos brasileiros, como a soja, mais baixo para o mercado internacional. Né? Então é muito interessante aí a questão da construção de eclusas nessa região, ok? Bacia da Amazônia, né, como todos vocês conhecem, né? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Irriga uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, no Peru, na Colômbia, né? Equador, Venezuela e na Bolívia, né? Não faz parte só do território brasileiro, representando aí cerca de 20% de toda a água doce do planeta. A bacia amazônica é em grande parte navegável, mas possui no alto curso dos afluentes grande potencial de geração de energia elétrica, né? Vocês vão ter aí, nós vamos ter aí nessa região a hidrográfica de Belo Monte, né? A hidrográfica do Xingu, né? Do Rio Madeira, a Giral, tá certo? Então vamos ter várias usinas hidrelétricas aí nessa região, certo? A construção dessas duas usinas, Belo Monte e Rio Madeira, acarretou diversos problemas, né? Principalmente a de Belo Monte, né? Que levantou polêmicas quanto à sua produção ao longo do ano e ao alagamento de importantes áreas de terra indígena, né? Pacaçambá, Paquissambá, tá certo? A usina ela foi construída em uma área de clima tropical, com alternância de chuvas entre o verão chuvoso e o inverno seco. A produção de eletricidade precisou da construção de barragens mais altas, que alteraram a vazão do rio abaixo da usina e comprometeram aí a vazão do rio após as barragens. Então, quando se vai construir uma bacia hidrográfica, acarreta aí diversos problemas próximo àquela região. Né? Muitas vezes é necessário fazer desmatamento, é necessário mudar o curso do rio, é necessário tirar as populações que estão ali próximo, né? Principalmente as aldeias indígenas, né? Precisam se deslocar, tá certo? E aí há um constrangimento grande para essas pessoas, para os indígenas, para as pessoas que moram ali perto, né? Ribeirinhos, né? E surge aí grandes polêmicas, né, com relação à construção dessas barragens. Então deve ser bem pensado, certo? Para quando se vai construir, né, pela própria necessidade, né, vai se construir aí usinas hidrelétricas em determinadas regiões, ok? E aí nós vamos para a bacia Orinoco, a bacia hidrográfica do Orinoco, né? A bacia do rio Orinoco é a terceira maior da América Latina, abrange cerca de 80% do território venezuelano, né? O rio principal da bacia nasce no Planalto das Guianas, perto da fronteira com o Brasil, com relevo dividido em três partes, os planaltos, as planícies e o maciço das Guianas, e um clima tropical chuvoso. A bacia do Orinoco, galera, venezuelana, ela drena grande parte das águas do país e tem um grande potencial hidrelétrico também, né? A central hidroelétrica de Simão Bolívar, né, está localizada no rio Caroni, né, que é um afluente do rio Orinoco, e produz grande parte da energia elétrica do país e exporta para Roraima, estado do Brasil, que fica aí na fronteira, né,
A instalação dessa usina minimizou a dependência venezuelana do petróleo como fonte de energia elétrica e maximizou aí a possibilidade de exportações desse hidrocarboneto pelo país, tá certo? Então, nós temos aí 3 grandes bacias de grande importância para os países que estão próximos, né? Tá certinho, galera? É tudo tranquilo aí? Recursos hídricos subterrâneos, né? Além dos recursos hídricos presentes nos rios, usados na agricultura, na indústria e nas cidades, né? A extração de água das camadas subterrâneas se tornou aí também muito importante para o abastecimento econômico e social da sociedade, né? Da sociedade mundial, né? Que são chamados aí de aquíferos, né? Essas reservas hídricas são usadas pela comunidade, né? Pela humanidade, tá certo? Pela humanidade, tá certo? Há muito tempo, né? Sua formação vem da infiltração da água das chuvas e dos rios na terra, tá certo? Nos aquíferos existem camadas que os dividem em livres ou menos profundos, né? E os confinados. Os mais profundos, para retirar essa água, são construídos poços artesianos, uma vez que a temperatura da água aumenta com a profundidade. Aí na América do Sul, nós vamos ter aí, né, conforme esse mapinha aí, nós vamos ter aí presente no Brasil aí, né, das maiores reservas, né, de água subterrânea do mundo, né, que é o sistema aquífero Grande Amazônia, né, sistema aquífero Grande Amazônia, na bacia amazônica, né, desde os Andes até a foz do Rio, no Oceano Atlântico, e o sistema aquífero Guarani, aí abaixo na bacia Platina, né, com áreas no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E então, essas bacias são bastante profundas e tem uma quantidade de água em metros cúbicos muito grande, tá certo? Problemas ambientais urbanos e rurais da América Latina, né? E é ocasionado aí as ações antrópicas, né? Muitos deles pela questão do ser humano, né? Pelo próprio ser humano que vem causando aí determinados problemas socioambientais, tanto na área urbana quanto na área rural, né? Os tipos de colonização, né, que foi da toda a América Latina, que foi de exploração econômica ao longo dos séculos, teve diversos impactos, né, negativos na América Latina. Aí chuva ácida, né, desmatamento, ilhas de calor, né, a questão da poluição do meio ambiente, né, poluição dos rios, né, uma série de poluição aí e de problemas socioambientais que existe aí na América Latina, não só na América Latina, mas em muitos países, né? Aí a questão do segregação espacial, que aí já é um problema, um impacto social, né? A questão da favelização, né? Eu coloquei o mapa da violência para vocês, que é uma série de problemas sociais que surgiram também, tá certo? Educação precária, omissão dos governos, né? Corrupção, desigualdade social, exclusão, né? A destruição familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceitos, né? Todos aí são problemas sociais, né? Que surgiram aí, né? Desde lá do início, né? Da época da colonização, né, que lá para cá vieram surgindo aí esses problemas sociais e os problemas, os impactos ambientais também, né? Então, assim, a intensa urbanização, né, latino-americana acarretou problemas de infraestrutura, como poluição, transportes precários, moradias improvisadas e em áreas de risco, né? Aumento da violência, falta de saneamento básico, né?
Com o aumento da população urbana, pessoal, vastas áreas foram desmatadas para abrigar as cidades, né? E nelas o maior número de automóveis aumentou a poluição do ar e suas consequências, com a intensificação da acidez da chuva, ocasionando aí a questão da chuva ácida, né? Que é um dos problemas ambientais que eu falei para vocês, tá certo? A melhoria do transporte público é apontada como uma das soluções para a diminuição da poluição urbana, certinho? Algumas metrópoles latino-americanas, né, como a cidade do México, no México, né, São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil, Lima no Peru e Santiago no Chile, vem ampliando a infraestrutura de transporte metroviário e de corredores exclusivos de ônibus, na tentativa, né, de reduzir aí o uso de automóveis particulares nas cidades. Dessa forma, poderá diminuir a emissão de gases poluentes, na verdade? Isso é uma das opções, né, para que se possa ser colocado em prática, para que se comece a minimizar aí a questão da poluição ambiental, não é verdade? Também a oferta, o quadro de oferta insuficiente e precária de transportes coletivos está vinculado a outros problemas, né? Aí vem aí a expansão das periferias, né? A segregação espacial, né? Muitas cidades crescem na América Latina de modo desordenado, sem planejamento ou preocupação, né? Com sustentabilidade, né? Não existe essa preocupação com planejamento ou com a questão da sustentabilidade, né? É pautada apenas na venda de terras das áreas rurais vizinhas. Os problemas urbanos são mais frequentes nos bairros periféricos das cidades, né? Nos quais a população tem de se deslocar todos os dias em direção ao centro para trabalhar. Nelas, a frágil atuação do poder público, né? Praticamente o poder público não atua nessas áreas, expõe a população à violência, né? Não tem saneamento básico, aumenta o risco de morte por contaminação do ar, da água, né? E por vulnerabilidade em relação à questão dos desastres ambientais. Na verdade, a questão da construção das moradias nos morros, né? Em costas, tá certo? A América Latina é a região do mundo com o maior número de cidades violentas. Tomando como base a taxa de homicídio por 100 mil habitantes, a Organização da Sociedade Civil Mexicana, Segurança, Justiça e Paz listou as 50 cidades mais violentas do mundo e apenas 8 não são latinas-americanas. Olha que interessante, né? A cidade mais violenta do mundo, com taxa de homicídio de 365 a cada 100 mil habitantes, é a mexicana Los Cabos, como em Acapulco, né? Terceiro lugar, Tijuana, quinto lugar, La Paz, sexto lugar e Vitória, oitavo lugar. As causas dessa violência são inúmeras, né? As mais visíveis são os enfrentamentos entre grupos que controlam o tráfico de drogas e as forças de segurança, né? E Natal é a 9ª capital, né? Natal está entre as 10 maiores cidades que apresentaram aí os maiores índices de homicídios, certo? Natal está entre as 10. Natal, se não me engano, Natal é a 9ª e Recife, certo? É a 10ª. Nós estamos aí entre as 10, certo? A falta de saneamento básico, como acesso à água e esgotos tratados e canalizados e lixo recolhido e tratado, é uma das maiores causas das altas taxas de mortalidade infantil no mundo, né? Além de transmitir aí doenças, principalmente pela contaminação de alimentos e de água, tá certo? A OMS estima-se que 6% de todas as doenças no mundo são causadas por consumo de água não tratada e pela falta de coletas de esgoto. Então aí nós temos uma série de problemas que tem que ser enfrentado aí tanto pelas pessoas como tem que ser resolvido, né, amenizado, né, pelas autoridades, pelos governos, tá certo? Que tem que estar se preocupando com essas pessoas e trabalhando em prol de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, tá certo? Aí a questão da segregação especial, a questão da segregação espacial, né, que cada vez mais é visível aí nos bairros, nas cidades, né?
que aí tá os ricos de um lado, né, e os pobres do outro, né, e você vai sendo visto claramente quem tem condições e quem não tem, né, fica aquela separação, tá certo? E aí nós temos aí uma série de problemas, né, que acontece aí no espaço urbano. No espaço rural, os problemas é a questão do desmatamento, né, das queimadas, né, a retirada da vegetação, que vai causar aqui, que vai causar o quê? Erosões, tá certo? Devido à retirada dessa vegetação, tá certo? Questão do uso dos agrotóxicos, né, pelos grandes fazendeiros, né, as pessoas que trabalham com a agricultura, tá certo? Esse agrotóxico que fica aí nas plantas, tá certo? Logicamente quando chove, ele leva esse veneno para o solo, né? Contamina o solo, né? Com a água, esse veneno ele vai se infiltrar no subsolo, tá certo? Vai chegar aos lençóis freáticos, vai contaminar também, né? Esse lençol freático vai levar essa água até um rio, vai levar esse veneno, perdão, até um rio, também vai contaminar, tá certo? A questão do assoreamento dos rios, tá certo? Então é uma série de problemas, né, ambientais que acontecem aí também, tá certo? Na área rural, né? E aí são medidas sustentáveis. Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil, né, em geral, para a construção de um mundo, né, pautado nessa questão da sustentabilidade, né? Aí eu citei para vocês algumas aí, certo? Redução ou eliminação do desmatamento, reflorestamento de áreas naturais devastadas, né? Preservação das áreas de proteção ambiental, diminuição da incidência de queimadas, né? Adoção de forma de conscientizar o meio político e social das medidas acima apresentadas, tá certo? É uma série de medidas que devem ser adotadas, tá? E elas têm que sair do papel, tá certo? Tem que ser colocadas em prática para que, né, possa haver aí um país melhor, né? Que nós tenhamos aí os nossos recursos naturais, né, mais cuidados para que as próximas gerações futuras possam poder usufruir, tá certo? E que a qualidade de vida das pessoas melhore, tá certo? Ok, galerinha? Que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Não só os ricos, tá certo? Todos os brasileiros, todos os cidadãos, todas as pessoas do mundo têm direito a uma vida de qualidade. Está nas constituições, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Estudem, tá certo? Nós finalizamos aqui o nosso livrinho, né? Nosso caderno 4. Essas questões de sustentabilidade nós já trabalhamos também. Só para finalizar aí, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.